E olha, o Banco Central divulgou os dados do Índice de Atividade Econômica Regional. E entre janeiro e setembro deste ano, a economia de Santa Catarina cresceu 3,14%, bem acima da média nacional para o período, que ficou em 0,43%. Vamos então ao vivo até Itajaí para conversar com a repórter Daiana Brocardo. Oi, Daiana, bom dia para você. Quais setores que se destacaram nesse resultado aí positivo para Santa Catarina? Olá, bom dia, Rafaela, bom dia a todos. Olha, os setores que se destacaram foram vestuário, metalurgia e alimentos. Esses três setores ajudaram a puxar a economia de Santa Catarina. Além disso, as exportações, que tiveram um aumento de 14,5%, também ajudaram a economia de Santa Catarina a crescer acima da média. Os produtos catarinenses mais exportados foram a carne, a soja e motores elétricos. Em comparação dos últimos 12 meses, o PIB estadual, que é a soma de tudo que Santa Catarina produziu, teve um crescimento de 1,75%, enquanto a economia brasileira apresentou uma retração de 0,2%. Conforme a Secretaria de Estado da Fazenda, entre os fatores que alavancaram a economia estão o nível de desemprego, que por aqui é menor, em relação ao restante do país, o aumento da produção agrícola e também o menor endividamento. A renda do trabalhador catarinense também é maior do que a média nacional, Tudo isso, de acordo com o governo, gerou um impacto positivo em toda a cadeia produtiva, e aí o que a gente vê é esse cenário totalmente positivo para o estado em relação a outros estados aqui do país. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Daiana. Janine, muito bom dia. Uma excelente notícia para o estado, acima da média nacional, e a gente percebe ali o índice muito maior do que a média nacional. Exatamente. O que a gente observa basicamente é o seguinte: a crise no Brasil foi muito grave, e em Santa Catarina foi amena. Em relação à própria estrutura do Estado, aos eixos econômicos que são muito dinâmicos, mas basicamente ao setor agrícola e agroindustrial que se destacou e está permeando todos os eixos econômicos do Estado, está presente em todos os eixos, o que ajudou a segurar o nível de emprego no patamar ainda mais baixo do Brasil, o endividamento das pessoas, que também auxilia no processo no sentido de continuarem comprando com cautela no mercado, mas continuam comprando, enfim. Isso traz uma certa estabilidade para que o Estado realmente apresente bons resultados. Óbvio que é um resultado em cima do ano passado que foi péssimo, foi muito ruim, mas que abre uma perspectiva enorme agora em dezembro para a chegada de realmente um novo ano, com indicadores ainda melhores. Isso mostra que Santa Catarina é um estado diferente, que a gente caminha a passos bem diferenciados com relação a outras unidades federativas. Exatamente, é bem diferente pela estrutura econômica do Estado. Santa Catarina ocupa 1% do território nacional e tem uma grande representatividade do setor industrial. A gente se destaca no cenário internacional, mesmo sendo muito pequeno. Eunice, por um lado a gente tem uma boa notícia de crescimento econômico, por outro lado a gente tem aí uma notícia que não é tão boa, porque é um movimento da Assembleia Legislativa para renunciar aí R$1 bilhão do setor farmacêutico e de cosméticos aqui no estado. Exatamente. Os fiscais da Fazenda vêm fazendo uma investigação, enfim, autuando essas empresas, informando que a maneira do recolhimento do ICMS não está correta desde 2009. E foi levantado dívidas que ultrapassam R$1 bilhão. E agora está em tramitação na Assembleia o projeto de lei 256/2017, exatamente prevendo o perdão dessa dívida. E a previsão é que mais de 800 milhões sejam perdoados se o projeto passar. Ou seja, no momento, a primeira coisa que você tem que pensar, renúncia fiscal e não recolhimento adequado é concorrência desleal para o mercado, porque aquela indústria que recolhe corretamente, ela tem que concorrer com quem não está recolhendo, e o preço é diferente. E segundo, a renúncia fiscal no momento que o Estado precisa de dinheiro para saúde, educação, segurança pública, estradas, eu acredito que não é justo com a população, essa opção de alguns segmentos. Lembrando que hoje a sonegação fiscal tem um peso significativo no Brasil. Dados de hoje em relação à sonegação brasileira indicam que 528 bilhões foram sonegados até hoje, de janeiro até hoje, 2 vezes o rombo fiscal nas contas públicas. Ou seja, se não houvesse sonegação fiscal, o Brasil estaria no azul, sem precisar expor a população inteira a todos esses ajustes fiscais, tributos a mais no combustível, enfim.
né? A gente sabe, sonegação fiscal é um rombo adicional e quem acaba pagando é quem está na ponta lá, na fila do SUS, esperando uma educação de qualidade. Mais de R$1 bilhão. É dinheiro que dá para ser aplicado, olha, e muito bem aplicado em vários setores aqui do nosso estado. Janine, muito obrigado pelas informações. Mais informações e mais detalhes de economia na coluna da Janine Alves, no Jornal Notícias do Dia e também no ND Online.